Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor, através das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana, uma entrevista inédita para você. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, transplante capilar. A cardiopatia isquêmica é uma doença silenciosa. Em quase metade dos casos, a primeira manifestação da doença é a morte súbita ou infarto agudo do miocárdio. Por esta razão, são importantes os check-ups e exames preventivos para que a doença seja detectada e tratada antes de causar danos irreversíveis. Muito bem, e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. William Graubner. Dr. William, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor, é um prazer falar contigo. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite, é um prazer conversar com você sobre uma doença tão importante nos dias de hoje, tão atual e tão necessária o conhecimento da população sobre essa doença. Dr. William, então, para começo de conversa, o que é o infarto agudo do miocárdio? Bom, Aguinaldo, o infarto agudo do miocárdio é uma doença geralmente determinada por aterosclerose, que é a principal causa de infarto. E a aterosclerose é aquela gordura no vaso que irriga o coração, que é a coronária. Então, o infarto ele é uma redução de fluxo. Na verdade, por definição, é uma necrose por uma redução de fluxo no músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio. Então, onde ocasiona uma redução de fluxo e uma necrose naquela área irrigada pelo coração. Então, essa é a definição de infarto. Dr. William, me diga uma coisa, quais são os principais sintomas de um ataque agudo do miocárdio? Aguinaldo, alguns pacientes que têm um infarto agudo do miocárdio não apresentam sintomas. Mas o principal, quando apresentam, é a dor no peito, é a dor torácica, que a gente chama de angina. A angina, por caracterização, a dor anginosa atípica, ela tem três características. É uma dor precordial, ou seja, aquela dor no meio do peito, na frente do precórdio, retroesternal, que é desencadeada por um esforço, né, e aliviada por repouso ou por aqueles medicamentos que a gente chama de nitrato, aqueles medicamentos que a gente utiliza embaixo da língua. Então a dor tipicamente anginosa ela tem essas três características. E é o principal sintoma de um infarto agudo do miocárdio. Doutor, agora, quais os fatores de risco que aumentam a probabilidade de um indivíduo sofrer um infarto? A gente tem inúmeros fatores de risco que aumentam a chance de uma doença arterial coronariana. Tem dois que a gente não consegue modificar, que é o fator genético, um deles, e o outro é o envelhecimento. São dois fatores que a gente, infelizmente, não consegue ir contra. Quanto mais envelhecida a população fica, mais chance ela tem de fazer um infarto. E o fator genético também é contribuinte. Aqueles pacientes que têm um familiar de primeiro grau que teve um infarto com menos de 65 anos, excepcionalmente entre os 40 e os 50, eles têm um fator genético bem preponderante e bem importante para desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Entre os outros fatores que a gente consegue modificar, ou seja, são fatores modificáveis, a gente encontra a hipertensão, a diabetes, a obesidade. Então são esses os grandes principais fatores de risco para a doença arterial coronariana. Bem, doutor, então são várias comorbidades que acabam desencadeando um problema cardíaco, né, doutor? Certamente. A gente sabe que com o avançar da ciência e da medicina, a população vai envelhecendo e algumas doenças vão ficando mais prevalentes. A hipertensão vai ficando mais prevalente, a diabetes, né, o envelhecimento por si só já sendo um fator de risco.
E a gente sabe que alguns fatores, a grande maior parte deles modificáveis, a gente mudando o estilo de vida, fazendo tratamento para aquele paciente hipertenso, para aquele paciente diabético, ele vai diminuir muito a chance de desenvolver um infarto durante a sua vida. Agora, doutor, ainda quero voltar na questão da dor típica, né, do infarto, que, como o doutor comentou, é a dor no peito, né? Mas eu até lembrei de uma entrevista que eu fiz com o doutor Gustavo Viana, até quero mandar um grande abraço para o Gustavo, que o Gustavo me diz o seguinte: Aguinaldo, problema cardíaco é do umbigo para cima, então pode ser em outra região do corpo também. Com certeza. Tem a dor anginosa típica que eu descrevi, que é aquela do meio do peito, desencadeada por um esforço e aliviada por um repouso ou por um nitrato sublingual, ela é a dor anginosa típica. Mas alguns pacientes têm uma manifestação de uma dor anginosa atípica. Então eu sempre recomendo para o meu paciente de consultório, o paciente que veio consultar na minha emergência, toda dor do umbigo até a região cervical, até o queixo, pode ser uma manifestação de um infarto. Então procure um médico de uma forma imediata. É melhor tu chegar numa emergência e não ser nada do coração do que tu deixar em casa postergando e chegar numa emergência já com um infarto em evolução que a gente não consegue mais fazer um tratamento adequado e que a gente conseguiria, se fosse de uma certa forma uma procura imediata, tratar e ter o mínimo de sequela possível. Bem, doutor William, o doutor já falou de algumas comorbidades, mas eu quero entrar no mérito da hipertensão arterial. O que ela pode ocasionar? Qual o prejuízo que ela pode trazer para um paciente cardíaco? Bom, Aguinaldo, a hipertensão ela é uma doença extremamente prevalente na população. Ela tem uma estimativa de 32% da população brasileira ser hipertensa. Então, cerca mais ou menos de 38 milhões da população do Brasil ela é hipertensa. A grande maior parte da hipertensão ela é silenciosa, então a gente acaba diagnosticando ela de uma forma usual, medindo uma pressão numa unidade básica de saúde ou em casa e descobrindo cifras tensionais elevadas. E hoje a hipertensão é definida com uma cifra tensional permanente acima de 140 ou, no caso, ou uma ou outra causa, ou outra característica acima de 90 milímetros de mercúrio. Então, e a hipertensão por si só é um fator de risco para doença cardiovascular e cerebrovascular. A hipertensão prolongada, sem tratamento adequado, ela é responsável mais ou menos por 280 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. Então, ela é extremamente importante a gente tratar para prevenir esse tipo de desfecho. A gente sabe que a hipertensão ela pode levar à insuficiência renal, levar a uma doença cerebrovascular e, consequentemente, também levar a uma doença arterial coronariana, culminando no infarto. E, consequentemente, dependendo do grau do infarto, levando à morte. Morte súbita também é uma das causas, uma manifestação do infarto. E até muito importante, né, doutor, ficar atento, né, à questão da hipertensão, porque acaba sendo uma doença assintomática, né, doutor? Ela é uma doença assintomática, ela é uma doença multifatorial, né? Tem um contribuinte social, tem um contribuinte genético também, né? Então a gente sabendo ter uma procura adequada e fazendo medindo as cifras tensionais de uma forma adequada, fazendo um tratamento adequado, ela sim, tendo de uma forma regular, ela vai minimizar muito a chance de uma complicação decorrente da hipertensão. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. William Graupner. Estamos falando no programa de hoje sobre cardiopatia isquêmica, o infarto. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta para falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível.
Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Queda de cabelo abala sua autoestima? O Dr. Eduardo Martins é dermatologista especialista pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, onde estão os maiores cirurgiões capilares do Brasil. Faça seu transplante capilar e trate seus cabelos com quem é especialista no assunto. Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar, restaurando sua autoestima a cada fio. CRMSC 13012. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. William Graupner. Estamos falando no programa de hoje sobre cardiopatia isquêmica, o infarto. Dr. William, quais são os exames médicos comumente utilizados para diagnosticar um infarto do miocárdio? Bom, Agnaldo, frente a uma suspeição de uma doença arterial coronariana, do infarto, relacionada pelos sintomas que o paciente está descrevendo, um exame barato e acessível é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele nos identifica e pode nos identificar o infarto de mais grave magnitude, que é aquele com obstrução total da artéria coronária, em que a gente tem que ter uma conduta imediata, fazer um cateterismo imediato, né? Então, o eletrocardiograma é um exame relativamente simples e barato e de alta acurácia para a gente ver o infarto mais grave. Mas tem outros exames que a gente tem para avaliar a suspeição de uma doença arterial coronariana, pacientes mais jovens que têm aquela dor que não é muito típica, que a gente não consideraria uma obstrução coronariana, pode ser outra causa, que a gente tem outras estruturas no nosso peito que pode doer. A gente pode lançar mão no teste ergométrico. Cintilografia, a gente também pode lançar mão para definir se tem alguma área isquêmica que possa nos ajudar para ver se precisa fazer um novo cateterismo, se naquele paciente que já fez, ou para debutar com cateterismo inicial para ver se tem alguma obstrução coronariana e eventualmente tratar. O exame padrão ouro que a gente vê para identificar aquela obstrução coronariana que pode culminar num infarto, ou aquela que já está infartada, no caso obstruída, é o cateterismo cardíaco, né? O cateterismo cardíaco é um exame diagnóstico, ou seja, ele serve para ver e identificar a doença. E se a gente identifica uma obstrução, quando a gente vê um eletro alterado que sugere altamente um infarto agudo do miocárdio, a gente pode desobstruir essa artéria no cateterismo lançando mão da angioplastia. A angioplastia é uma colocação de um stent, que é uma prótese metálica, para desobstruir aquela coronária e retornar o fluxo que deveria estar normal dentro daquela coronária obstruída. Doutor, e como é feito esse cateterismo? O cateterismo é um procedimento, né? Ele é feito no setor de hemodinâmica, né? A gente tem alguns hospitais, aqui em Criciúma tem o Hospital São José, tem o Hospital São João, que tem serviço de hemodinâmica. A gente utiliza uma estrutura que é uma artéria, seja a artéria radial do braço, ou a artéria femoral da perna, e utilizando um catéter, a gente vai até o coração e injeta um contraste. E esse contraste, dentro de uma tela de raio-x, a gente consegue ver se tem alguma obstrução culminando no infarto. E dentro desse cateterismo a gente já pode mencionar e utilizar uma outra estrutura, que seria um fio guia para desobstruir aquela coronária entupida, geralmente com um trombo, e lançando mão desse fio guia, ultrapassando a lesão, a gente pode implantar um stent, voltando o fluxo normal daquela coronária obstruída. Doutor, como a dieta e o estilo de vida podem impactar a prevenção de ataques cardíacos? Bom, tem muitos adeptos da nutrição que falam que a gente é o que a gente come. E realmente faz muito sentido nisso, né? A gente sabe que a obesidade ela é um fator muito importante
para desenvolver doenças, entre elas a doença arterial coronariana. O sedentarismo também é importante, o tabagismo é outro fator de risco, que se a gente não cessar o tabagismo, a gente tem uma alta chance de desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Mas a dieta, ela sendo feita associada ao exercício físico regulamentar, que a gente sempre preconiza, nós cardiologistas, a gente sempre fala que o que não é sedentarismo? É fazer uma prática de atividade física de no mínimo 150 minutos por semana. Seria, se tu utilizar 7 dias na semana, 20 e pouquinhos minutos de atividade física. Se tu não quiser fazer exercício físico no final de semana, só os 5 dias semanais, meia hora por dia, numa intensidade boa de exercício físico regular, tu já não é sedentário. E isso faz uma diferença enorme. Não apenas na doença arterial coronariana, mas sim nos fatores que envolvem ela, que é a diabetes, que é a hipertensão arterial, que é a obesidade. Então isso muda bastante e reduz drasticamente a chance de tu desenvolver um infarto. Dr. William, além da dor no peito, quais outros sintomas menos conhecidos podem indicar um possível ataque agudo do miocárdio? Tem outros sintomas menos comuns que a dor anginosa que podem indicar um infarto. Uma delas é o cansaço. Pacientes que às vezes estão caminhando, subindo uma escada e sentem um cansaço, pode ser uma manifestação de infarto. A gente chama de equivalente anginoso. Outros são náuseas, dores nos braços. Então isso tudo pode ser uma manifestação. Não é a mais comum, que seria a dor no peito, mas são manifestações também importantes e relevantes em alguns pacientes, principalmente as mulheres que têm dores torácicas atípicas, os idosos e os diabéticos. Agora, doutor, aquele indivíduo que sobe uma escada, tá? E ele acaba ficando mais ofegante. Isso é condicionamento físico, né? Pode ser também, Aguinaldo. A gente não pode descartar uma manifestação de um equivalente anginoso. Por isso que é importante e extremamente benéfico o check-up, para a gente fazer um aparato geral, uma avaliação global desse paciente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. William Graupner. Estamos falando no programa de hoje sobre cardiopatia isquêmica, o infarto. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta para fechar o último bloco. FA Colchões. Aqui você encontra os melhores colchões com alta tecnologia e conforto para suas noites de sono. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 46, no centro de Criciúma, atrás do Shopping Dela. Venha conferir. Queda de cabelo abala sua autoestima? O Dr. Eduardo Martins é dermatologista especialista pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, onde estão os maiores cirurgiões capilares do Brasil. Faça seu transplante capilar e trate seus cabelos com quem é especialista no assunto. Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. CRMSC 13012. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho.
Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. William Graupner. O Dr. William agora integra também a equipe da Miocore Cardiologia. Dr. William, qual é a importância da intervenção médica rápida no tratamento de um ataque agudo do miocárdio? A intervenção ela tem que ser mais rápida possível, Agnaldo, porque a doença isquêmica do coração, o infarto agudo, ela é uma doença traiçoeira. E tendo sintomas, identificando o infarto, a gente tem que sempre preconizar o tempo porta-balão, que é aquele tempo que a gente leva dos sintomas até a desobstrução coronariana. E ela tem que ser o mínimo possível, porque a gente sabe quanto mais tempo aquela artéria está obstruída e não está irrigando aquela parte muscular, mais chance daquela parte muscular não retornar à sua função habitual, que é a contratilidade. Então, se a gente decorre mais tempo da identificação do infarto até o tratamento adequado desse infarto, a gente sabe que aquela área muscular ela não vai ter uma contratilidade adequada e vai posterior desenvolver uma insuficiência cardíaca, que seria uma área miocárdica sem o desenvolvimento adequado da sua contratilidade, então perdendo fração de ejeção, que é a porcentagem de fração que o coração bomba de sangue para a aorta e para o resto do corpo. Agora, doutor, quais são as complicações potenciais que podem surgir após o infarto do miocárdio? O infarto do miocárdio ele pode, desde morte súbita, né, que é a mais drástica manifestação do infarto, até uma arritmia. Né? Arritmias, tem algumas arritmias malignas que a gente sabe e que pode decorrer de uma manifestação do infarto. A morte súbita é outra que é drástica, a gente tem que sempre ter um aparato médico de alguém que conheça primeiros socorros para identificar, mas a manifestação importante é a dor no peito. Né? Todo paciente que tiver uma dor no peito, eu sempre falo dor no peito, é aquela dor do umbigo até a região cervical, pode ser uma angina. Doutor, quais são as opções de tratamento imediato para uma pessoa que está sofrendo um ataque agudo do miocárdio? A gente tem dois tratamentos que são efetivos. Tá? A gente chama uma delas que é a trombólise e outra é a angioplastia coronariana primária. A angioplastia coronariana primária a gente tem que ter uma estrutura, o Hospital São José tem essa estrutura que é uma hemodinâmica, 24 horas funcionando, que tem uma equipe de alta excelência para desobstruir aquele vaso que a gente suspeita pelo eletrocardiograma que está entupido. A trombólise, a gente pode lançar a mão em alguns hospitais que não tenham essa estrutura, que são mais hospitais do interior, em volta aqui de Criciúma tem alguns hospitais que não têm um tempo suficiente, porque a gente sabe, eu sempre falo que quanto mais cedo a gente identificar e mais cedo a gente tratar, especialmente com a angioplastia primária, menos consequências a gente vai deixar para o paciente. Mas às vezes a gente não tem esse tempo suficiente entre a identificação do infarto e até o transporte desse paciente para um centro que tem uma hemodinâmica funcionando. Então a gente pode lançar a mão da trombólise. E a trombólise, muitas vezes ela é efetiva. Algumas vezes ela não sendo efetiva, a gente sim tem que lançar a mão de uma hemodinâmica que a gente chama de angioplastia de resgate, para tentar desobstruir aquele vaso em qual a gente tentou desentupir com um trombolítico. Bem, doutor, a gente sabe que cada vez a gente tem mais trabalho e menos tempo, né? Quais são os efeitos do estresse crônico no sistema cardiovascular? Bom, o estresse crônico ele desencadeia inúmeras alterações no nosso corpo, né? Uma delas é o aumento da pressão arterial, que é um fator de risco para a doença arterial coronariana. Outras coisas do estresse também ele leva a gente a ter uma privação do sono, e a gente sabe que o sono ele é um fator contribuinte para minimizar a pressão, para minimizar o estresse e para nos recondicionar para o outro dia. Então, a gente tendo essa vida mais corrida, não tendo tempo para o nosso lazer, com certeza vai aumentar a chance de desenvolver um infarto por aumentar os fatores de risco, entre eles a hipertensão arterial. Dr. William, no que diz respeito a doenças cardiovasculares, qual a importância do controle do colesterol?
O colesterol a gente sabe que tem a fração boa e a fração ruim. A gente sempre leva em consideração o colesterol ruim, que é o LDL. Então, um controle adequado do LDL, sim, vai diminuir a chance de esse paciente desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou uma doença cerebrovascular, porque eles têm o mesmo mecanismo, né? O AVC é o famoso derrame. Então, o controle adequado do colesterol, principalmente o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, vai sim diminuir a chance de esse paciente desenvolver um evento. Agora, doutor, me diga uma coisa, qual seria o maior vilão para problemas cardíacos? Existem inúmeros vilões, né, Agnaldo? Eu sempre falo que a diabetes e a hipertensão, por serem doenças silenciosas, são grandes vilões, porque eles não dão uma manifestação importante, a gente vai descobrindo, se o paciente não tem um acesso médico adequado, ele vai descobrir essa doença já com uma lesão em algum órgão-alvo, seja ele com uma alteração visual, que já a diabetes pode proporcionar, a hipertensão pode proporcionar, ou até num evento de um infarto agudo, sendo que ela possivelmente, tendo um acesso adequado ao médico, fazendo um check-up de uma forma adequada, podia prevenir essa comorbidade e diminuir a chance de desenvolver um infarto. Bem, doutor, então para finalizar a nossa entrevista, qual o protocolo para aquela pessoa que está tendo um infarto? Como é que deve ser o procedimento? Como eu falei anteriormente, o infarto é uma doença traiçoeira e ela tem que ser, quando identificada, ser tratada da forma mais precoce e correta possível. Então, e a manifestação mais comum é a dor no peito, mas pode se manifestar de outras dores, inclusive falta de ar, chamada dispneia. Então, se você acha que está tendo um infarto, é imediato e preconizado procurar um serviço de emergência. Para lançar a mão de um eletrocardiograma, para a gente poder identificar se tem aquele infarto agudo mais grave, que é aquela obstrução total daquela coronária. Ou se tiver alguma alteração que sugira, além dos sintomas que o paciente está descrevendo para nós, a manifestação de um infarto agudo do miocárdio. Então, se tu acha que está tendo um infarto, procure o serviço de emergência. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cardiologista Dr. William Graupner, o Dr. William que agora integra a equipe da Miocore Cardiologia, também atende no Hospital São José. Dr. William, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Agnaldo. Agradeço você, aos espectadores, espero ter auxiliado na identificação, em alguma manifestação importante dessa doença tão prevalente que pode levar a graves consequências. Parabéns, sucesso, doutor. Muito obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Canceler Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Canceler. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.